A maioria das pessoas pensa que estudar arte é só para quem quer aprender a desenhar ou pintar. Mas será que é só isso mesmo? Até que ponto a arte tem um papel real na formação do ser humano? Olá, o meu nome é Ana Lívia, eu tenho 19 anos e hoje eu começo este canal no YouTube com o intuito de levar mais conhecimento artístico para vocês através do que eu sei, sendo artista, autodidata e também uma estudante de filosofia. E hoje eu vou te apresentar 7 motivos pelos quais você deveria começar a estudar arte. O primeiro motivo é critérios sobre o que você consome. Nós somos rodeados por arte, nós querendo ou não. Seja através da arquitetura da cidade onde você mora, das músicas que tocam por aí, da moda, tudo isso nos rodeia. E se a gente não tem um olhar um pouco mais crítico sobre essas coisas, por não ter um conhecimento artístico, a gente acaba ficando vulnerável a como essas coisas podem estar nos influenciando. Então, à medida em que a gente estuda mais a história da arte, os movimentos e as ideias, a gente consegue entender o que é realmente a arte e o que é qualidade artística. Então, a gente consegue ter mais seletividade e saber o que realmente é apreciar. O segundo ponto é pensar com mais profundidade. Conforme a gente vai se acostumando a apreciar a arte, a nossa criatividade é exercitada. E essa criatividade passa do objeto artístico para a vida prática. Então, seja qual for a sua profissão, seja o que for que você faz, a sua criatividade vai ser expandida. Você vai conseguir resolver problemas de formas diferentes, achar novas soluções e isso vai te agregar muito. Terceiro motivo, compreensão do ser humano. A arte é como um espelho. Na maioria das obras vão estar retratadas as dores, os sofrimentos, as tragédias, todas as situações que os seres humanos compartilham de maneira universal. E com alguma obra, em alguma hora, você vai se identificar. E essa identificação vai te trazer autoconhecimento, porque você vai ver no outro um símbolo do que você mesmo faz ou do que você mesmo sente. Isso vai te trazer mais compreensão do porquê o ser humano age como age. Por exemplo, na literatura, nós temos o livro Ana Karenina ou Machado de Assis, que tratam de traições, vingança e desconfiança. E a gente consegue entender melhor como é que é a caminhada do ser humano até chegar a um ato mau. Então, seja na literatura, na poesia, na música, são histórias de pessoas contando como viveram, por que viveram e o que viveram. E quanto mais repertório disso você tem, mais você se entende. A arte alimenta a alma. O ser humano é movido pela poética e pela beleza. Não somos seres puramente químicos ou puramente instintivos como os animais. Claro, nós temos necessidades de sobrevivência. Precisamos comer, beber, morar em um lugar. Mas o ser humano ele tem essa necessidade primordial de estar rodeado de beleza. Por exemplo, um leão, quando ele vai comer a presa dele no jantar, ele tá nem aí se essa presa tá num prato bonito, se tá toda destroçada ou cortada em pedacinhos. Já o ser humano é totalmente diferente. A gente gosta de fazer todo um ritual artístico praticamente por trás dessas coisas simples do dia a dia. Então a gente procura colocar pratos bonitos, uma mesa arrumada. E pode ser a coisa mais simples, por exemplo, um vaso de flor no meio da mesa. Isso já traz um ar totalmente diferente para o momento. O ser humano tem necessidade de beleza. E a arte nos agrega muito nisso. A arte traz significado para a vida, porque realça a beleza dela. A arte também serve de consolo. Quem nunca escutou uma música triste quando estava no momento triste e isso acabou trazendo consolo para essa tristeza? A arte nos abraça por causa dessa beleza que ela contém. Indo para o próximo tópico, a arte traz conhecimento e inspiração. Muitas obras de arte vão trazer para nós conhecimentos que a gente nunca iria imaginar em buscar. Por exemplo, as obras de Leonardo da Vinci trazem conhecimento de anatomia, de botânica, de coisas que talvez você nunca se interessou. Mas ao se deparar com uma obra de arte bonita e ir um pouquinho mais a fundo nela, você vai acabar conhecendo muitas coisas que vão te trazer mais conhecimento.
Muitas obras de arte também trazem eventos da história importantes e também figuras históricas importantes. Vou dar um exemplo pessoal para vocês. Esses dias eu estava conhecendo algumas obras de arte do artista Peter Paul Rubens e eu me deparei com um retrato que chamou muito a minha atenção. O título da obra era Ana da Áustria, Rainha da França. Eu nunca tinha ouvido falar nesse nome, mas aquele retrato me chamou a atenção. E eu fiquei curiosa para saber se aquela pessoa era fictícia ou uma pessoa real. Então eu abri ali outra aba do Google e fui pesquisar sobre. Eu descobri então que Ana, ela foi rainha da França por volta dos anos 1600. Ela foi esposa do Luís XIII e ela casou muito nova porque o casamento foi arranjado pelos pais por causa de alianças políticas, obviamente. E ela teve uma vida bastante difícil e triste. Ela era tratada com bastante frieza pelo marido, que claramente não gostava dela. Além disso, ela sofreu 3 abortos espontâneos, então era muito desprezada porque não conseguia trazer um herdeiro para o rei. Então, com quase 40 anos, Ana consegue dar à luz a um filho, que viria a ser então o Luís XIV, e depois também dar à luz a Filipe. Ana, ela é uma mãe muito amorosa. Diferentemente do que era comum naquela época ter um filho e meio que gostar dele só porque ele iria ser o herdeiro, Ana realmente tratava os filhos com muito amor. E o marido dela, mesmo quando estava quase morrendo, estava lá tentando impedir que ela fosse exercer a regência que ela tinha direito. Mas Ana luta contra isso, então quando o marido morre ela exerce a regência. Inclusive ela participa de algumas coisas bem importantes, como por exemplo o Tratado de Paz dos Pirineus, que foi um acordo de paz entre a França e a Espanha. Então, através de uma simples obra de arte, eu conheci toda a história de uma pessoa, me trazendo exemplo de coragem e resiliência diante de tantos sofrimentos e desafios da vida. O próximo tópico é sair do superficial. A arte te faz refletir, te faz parar e pensar. E nós vivemos num mundo que é muito imediato. As pessoas não têm paciência de assistir um vídeo de 1 minuto, ir ao museu é coisa de gente chata. As pessoas só querem aquele entretenimento barato, que é muito rápido. Ou seja, quando eu estou contemplando uma obra de arte, não é como se eu estivesse num jogo de futebol, onde eu vou só ter ali sentimentos de alegria ou de nervoso e coisas do tipo. A arte ela exige que tu pause e que tu faça um esforço mental para entender o que aquela arte está te dizendo, com quem ela está te confrontando em ti mesmo. Então, de certa forma, a arte te faz ter paciência, porque exige que tu saia daquele olhar raso, superficial, rápido, apressado, e pare e pense e se permita permanecer em uma reflexão que te faça realmente diferença na vida. E a última coisa, mas a mais importante de todas, é amor à beleza. Todas as grandes obras de arte vão ter contidas nelas uma beleza que é muito objetiva. E essa beleza está muito conectada com o que é bom. Porque assim como o ser humano é bom na medida em que ele tem harmonia interior e exterior com os outros ao seu redor, a beleza também traz essa harmonia através da parte da estética. Essa estética, sendo harmoniosa, reflete em nós um caráter bom. À medida em que a gente ama o que é belo, também amamos o que é bom e queremos nos moldar a essa beleza. Então a gente começa a perceber o que é feio e mal em nós e começamos a nos esforçar para mudar isso e nos tornarmos mais parecidos com o que é belo. O gosto pela beleza molda nossa visão de mundo, nosso caráter e o nosso comportamento. Esses são os 7 motivos principais que eu gostaria de trazer a vocês. E dando um relato pessoal, não foi aprender a técnica do desenho realista que transformou a minha vida, mas foi sim entender justamente esse último ponto que eu falei para vocês, que é como essa beleza da arte realmente muda a nossa vida. Quando eu comecei a realmente entender o que a arte estava me falando, isso mudou a minha visão de mundo, me trouxe mais profundamente a minha realidade e também me trouxe respostas sobre a minha própria vocação e propósito nesse mundo. Então é isso, pessoal. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais assuntos desse tipo para vocês, explorando mais profundamente essas camadas. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar a opinião de vocês e se inscrever no canal. Até mais!